Amados irmãos, a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, se não estivéssemos no isolamento social, distanciamento social, seria semana de oração, estaríamos terminando a semana de oração, tanto na igreja sede, ali no Jacatirão, ou da Carolina, Igreja Metodista Pentecostal, como na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo. Eu quero trazer uma palavra esta noite para abençoar a tua vida, que está no livro de Jó, capítulo 19, a partir do verso 25. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Eu levei por mim mesmo, e os meus olhos não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Queremos nesta noite falar sobre essa declaração de fé do homem chamado Jó. E antes de falar sobre essa declaração, eu sei que os irmãos conhecem, um dos textos mais conhecidos, um livro mais conhecido, é um homem conhecido por uma virtude específica, né? Quando se fala de paciência, logo vem à nossa mente Jó. Então, a característica que não era única, mas a característica que, de certa forma, ficou marcado Jó no meio do povo de Deus é a paciência. Quem era este homem? Quem era Jó? O que podemos dizer dele? Se formos lá para o capítulo 1, diz assim a palavra de Deus no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, era um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Pastor Jó era perfeito completamente? Não, meu amado irmão, porque se a Bíblia dissesse que Jó nunca tivesse pecado, então a Bíblia ela mesma se faria mentirosa, porque assim diz a palavra de Deus. Todos vão pecar e destruídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que ele era sincero, justo e temente a Deus e se desviava do mal. Eventualmente, ele poderia cair em algum erro, cometer algum erro, mas ele procurava se desviar. Já tiramos uma lição importante para nós. Porque, meu amado irmão, pecar é uma coisa ruim, não deveríamos fazê-lo, mas está dentro da natureza humana. O que não podemos fazer, os verdadeiros servos de Deus cristãos, lavados em amigo do sangue cordeiro, viver em pecado. Ter algo na nossa vida que a gente repita, e que está fora da vontade de Deus, esteja contra a vontade de Deus, esteja errado diante da Bíblia Sagrada. E aí o livro de Jó continua dizendo que certo dia o Senhor teve uma... Aliás, até antes disso, né? E Jó era um homem rico, tinha uma família bem estruturada, tinha 10 filhos, né? E uma esposa, bens, era um dos homens mais ricos. Vamos até aqui ao texto, né? Para não ficar só aqui falando, né? A nossa palavra. Voltando aqui ao capítulo 1 de Jó, só um pequeno minuto, meu amado irmão. Quando a gente quer a folha prende, né? Nasceram 7 filhos e 3 filhas, seu gado tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelo, 500 juntas de boi, 500 jumenta, muitíssima gente ao seu serviço, era o maior de todo no Oriente. Tinha uma certa característica, aí que seus filhos faziam um banquete, ele orava ao final desse banquete, para que se tivesse pecado, para Deus perdoar e tal. Certo dia, como diz aqui no versículo 6, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse para Satanás: o que tu está fazendo? Eu estou rodeando a terra e passeando por ela. E o Senhor disse: tu viu, observou a Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal.
Isso é muito importante, meu amado irmão. Quando Deus dá testemunho de alguém, lá na frente, nós vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 14, onde o Senhor vai dizer para Ezequiel que se Jó, se Daniel estivessem diante dele, intercedendo por aquele povo, eles somente iam se livrar a ele, mas não iam livrar mais ninguém, porque aquele Jó era sincero a Deus, mas aquele povo lá naquele tempo não era. Então, homens que Deus deu testemunho da sua vida. Porque Deus pode dar testemunho de nós. Nós também podemos dar testemunho do outro. Eu tenho alguns exemplos de homens de Deus, pessoas de Deus que me fizeram bem espiritualmente, me ensinaram a palavra de Deus, muitas coisas fizeram. Mas eu dou essa palavra, falo sobre a vida deles, mas o pastor só conhece o profundo da vida deles, como é que eles viviam, como é que faziam. Não, meu amado irmão, porque isso só Deus sabe. Então Deus está olhando do céu, olhou e viu Jó. Deus sabia. A mulher de Jó estava vendo Jó, mas não via dentro do seu coração. Os filhos de Jó estavam vendo Jó, mas não viam dentro do seu coração. Os amigos de Jó estavam vendo Jó, mas não viam dentro do seu coração. Mas Deus via. E aí Deus pode testemunhar até mesmo ao diabo. Falou, tu viu? Aí o diabo respondeu para ele, não, tudo bem, mas o Senhor cercou ele de bens, cercou ele de tudo. Aí o Senhor permitiu, olha, versículo 1 do capítulo 1, estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, verás se não blasfema. Aliás, Satanás fala isso, né? Verás que não blasfema, toca, deixa ele perder tudo. O Senhor falou, tá bom, pode tocar em todos os seus bens. E a Bíblia diz que em um só dia ele perdeu tudo, inclusive os filhos. E foi chegando a notícia para ele. Foi chegando a notícia, olha, morreu, mataram lá um servo teu e levaram teu gado aqui, essas ovelhas, isso aí tudo aqui, tal, até que chegou a morte dos filhos. E olha a reação de Jó. Se levantou, rasgou o manto, rapou a sua cabeça, lançou a terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, foi Deus que foi lá tirar? Deus permitiu. Satanás não faz nada sem que Deus permita que ele faça. O que diz a Bíblia lá em Isaías? Operando Deus, quem impedirá? Satanás não tem mais poder que Deus. Então, Deus está ao lado. Não quer que aconteça, não acontecerá. Agora, se Deus permitiu que aconteça, porque Ele tem um propósito, e temos estudado isso aqui nas pregações, até na escola dominical. A luta, os problemas, a dificuldade da vida, que Deus permite que nós passamos, é para aprendizado. Em Jó, foi para aprendizado. Mas olha o que aconteceu. Ele perdeu tudo, ele rasgou suas vestes e adorou, e disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Já contei aqui, volto a contar para os irmãos. Talvez não seja tão perfeito o que eu vou contar. Um dos maiores tenistas de todos os tempos, Arthur Ashe, tem até o nome de uma das quadras aí principais de um desses torneios internacionais, ele teve câncer. E naquele tempo as pessoas comunicavam por carta. E alguém mandou uma carta para ele dizendo assim, você já não questionou a Deus sobre o seu câncer? E ele respondeu para aquele fã que tinha mandado aquela carta. Lá no meu país, sei quantas mil crianças queriam ser jogador de tênis, jogar tênis. E eu consegui jogar tênis. Muitas delas não conseguiram. Não sei quantas mil tentaram ser jogadores profissionais de tênis. Eu consegui, muitos não conseguiram. Muitos desses que conseguiram tentaram ser os melhores. Eu consegui e ganhei o torneio do Wimbledon, um dos maiores torneios de tênis que existe até hoje, dentro do tênis internacional. Ele disse, quando eu ganhei o Wimbledon, eu questionei a Deus por que Deus permitiu que eu se tornasse jogador profissional, chegasse onde eu cheguei e ganhasse o Wimbledon e ficasse famoso. Eu não questionei a Deus, agora eu questionei a Deus porque eu estou com câncer.
Ou seja, quando você recebe as bênçãos de Deus, você questiona Deus, Senhor, por que eu comprei esse carro aqui? Por que eu consegui comprar esta casa? Ah, Senhor, por que eu tive 2 filhos, 3 filhos, já que abençoar? Senhor, por que eu passei na faculdade? Por que eu estou aqui estudando? Senhor, por que eu consegui esse emprego, promoção, patrão? Por quê? Por quê? Não, a gente não questiona Deus. Às vezes a gente nem agradece. Mas quando vem um problema, você, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Jó não fez. Louvado seja Deus. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E vem a segunda parte, nova reunião, nova apresentação de Satanás, nova conversa com Deus. E ele disse, ó, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E o Senhor disse para ele, estende, porém, a tua mão, toca os ossos, a carne, e verás que... Aliás, Satanás disse isso, e disse o Senhor, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E aí, Satanás saiu, Jó teve uma enfermidade tremenda. Feridas, diz aqui, ó, tomando um pedaço de telha para raspar as feridas, assentou-se no meio da cinza. Coisa terrível. Aí a mulher dele falou para ele, ainda tu retém tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Sim, porque se eu amaldiçoar Deus porque eu estou com problema, se eu blasfemar de Deus, principalmente no Antigo Testamento assim funcionava, era passivo de morte. Então morre logo que acaba o teu sofrimento. Muita gente pensava que bom que terminasse tudo. Mas as demais coisas vão terminar quando Deus quer, dentro do plano dele, dentro da situação dele, como ele quer em nossas vidas. Enquanto ele estiver trabalhando, ele vai estar trabalhando e nós temos que dar glória a Deus, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aí ele respondeu para ela, tu fala como qualquer doida? Receberemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Diz mais uma vez, em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E aí apareceram os seus amigos, ficaram um tempo lá parados. Os amigos, ele faz Bildade, ele faz Temanita, Bildade Suíta, Sofaro na Matita, e além de Eliú, que só falou lá no final. E aí o livro começa andando, Jó fala, os amigos falam, e na maioria dos textos, meu amado irmão, os amigos atacam a Jó. Porque naquele tempo, e ainda hoje muita gente pensa assim, se você está passando por um problema, é porque você cometeu um pecado. Veja como aconteceu lá no Novo Testamento, João capítulo 9. Jesus se encontra um cego de nascença e o discípulo pergunta para ele, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu já conversei no outro dia, preguei e falei sobre a barbaridade de como ele poderia ter pecado, nasceu cego, então só se ele pecasse lá no ventre da mãe. Mas não vamos entrar nessa aqui. Então, olha aquela ideia. Pecou, está aqui porque pecou, é pecado, você pecou, fez alguma coisa errada, então por isso que você perdeu seu emprego, é por isso que você está doente, é por isso que você tem um filho rebelde. Não, meu amado irmão. Criaram até a questão de maldição hereditária. Jesus. A Bíblia diz lá em Gata, meu amado irmão, que Jesus levou na cruz do Calvário toda a maldição. Quando você aceita Cristo como Salvador de sua vida, não importa que seu avô, sua avó, trisavó, seja quem for, seu pai, sua mãe, fez um pacto com o diabo, enterrou tua vida, enterrou caveira, fez o que quis, porque você aceitou a Cristo e esse pacto foi quebrado pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então a tua vida pertence a Deus. Ela não pertence mais ao diabo. Você lá, outrora, estava lá no mundão, estava pertencendo ao diabo. Mas agora você é remido e lavado no sangue do Cordeiro. Porque as coisas acontecem com o justo, acontecem com o ímpio, ou será que não? O sol não nasce onde existem pessoas que não aceitaram Jesus. E o sol não nasce onde existem pessoas que aceitaram Jesus. A chuva não cai para regar a terra onde há pessoas que aceitaram Jesus e onde há pessoas que não aceitaram Jesus. Tudo isso acontece, meu amado irmão. O ar para respirar só existe ar para os cristãos? Não, existe ar para todo mundo, enfim. O cristão está nessa terra. Qual vai ser a diferença? Quando nós passarmos para o céu. Aí sim vai haver diferença e grande.
Aí não vai bater uma enfermidade, uma show, está lá no Apocalipse. É só ler e você vai ver. Não tem mais nada disso, tu vai estar para sempre com o Senhor. Mas aqui na terra você passa, e Jó estava passando. E não tinha nada a ver com o pecado dele. Ele não tinha feito nada errado. Pastor, mas não há nenhuma coisa ruim que nós façamos que venha trazer consequências? Sim, meu amado irmão. Se você vive bebendo, você corre o risco de ter uma cirrose hepática, uma esteatose, você pode correr o risco de ter um problema no fígado, até um câncer. Se você fuma, você tem risco de ter câncer no pulmão, de ter problema respiratório seríssimo. Se você usar droga, você pode ter uma overdose. Lógico, a pessoa comete esse tipo de pecado. Se a pessoa tem uma vida sexual desregrada, pode ter DST, pode ter AIDS, pode ter um monte de coisas. Então, há muitas coisas que nós fazemos que muitas vezes vão nos levar a consequências nesta vida. Ponto. Isto é uma coisa. Mas há outras situações na nossa vida que não são consequências de erros. São coisas normais da vida. O crente tem um filho rebelde, o ímpio tem um filho rebelde. O crente tem um filho que estuda muito, que orgulha a família toda, e o ímpio também tem um filho que estuda muito e orgulha a família toda. É uma coisa normal da vida, meu amado irmão. Não há essa, não, tal aqui. E aí vieram com aquela questão, muita discussão, até chegar a esta outra declaração de fé. Houve muitas de Jó durante o livro. Mas essa nos traz muita atenção. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Se a gente for pensar um pouquinho, ele estava falando profeticamente, esse é um texto quase que profético sobre o Messias, vamos ver no final, mas também algo que poderia, porque ali só Deus poderia salvar ele, mas dentro de Israel, da lei, de tudo, havia essa questão. Havia o Redentor, o Remidor, queria resgatar a pessoa de uma situação difícil que estava passando. Foi o que aconteceu com Boaz em relação a Noemi e, consequentemente, a Ruth. Esse é um dos exemplos maiores que a Bíblia nos mostra. Mas há outros exemplos aí de situações parecidas. Estava na lei, era assim que funcionava. Então ele cria num Redentor. Um queria resolver o seu problema. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que existe um Redentor. E isso deveria ser sempre a nossa ideia. O meu Redentor não está morto. Alguns creem em líderes religiosos, creem, enfim, em pessoas como aquele que pode lhe dar uma orientação, mas que essas pessoas morreram um dia e estão sepultadas, deixaram livros com ensinamentos, palavras, estão aí escritas, mas que estão mortos. Mas o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, isso é verdade. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por nós. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja Deus. Certamente ele estava falando aqui profeticamente sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra. Está falando da primeira vinda, talvez ele esteja falando até mesmo da segunda, porque ele iria morrer, não estaria participando como alguém que veria a primeira vinda. Ele cria, ainda lá no Antigo Testamento, ainda sem uma ideia geral de tudo que aconteceria no plano divino, em que o Messias viria, estaria nesta terra, pregaria a palavra, morreria, ressuscitaria no terceiro dia, e depois do tempo passado da igreja, ele voltará para buscar a sua igreja. Ele diz: se levantará sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Ele acreditava que mesmo que ele pudesse morrer, mas ele veria ainda Deus. O que acontecerá com aqueles que acreditam na ressurreição? Nós acreditamos na ressurreição. O homem cabe morrer uma só vez e depois vem
o juízo. É a esperança principal da igreja. Repito aqui, já disse algumas vezes. Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 15, se a nossa esperança, se a nossa fé, né, estiver apenas aqui na terra, somos os mais miseráveis dos homens. Já pensou, meu amado irmão? Aqui se faz, aqui se paga. Morreu, acabou tudo. Encerrou tudo. Uma vida tão difícil dessa como vivemos, com problemas toda hora, com dificuldades, uma hora é desemprego, outra hora é Covid, outra hora é outra coisa, outra hora é problema na família. Tá? Difícil você chegar a uma idade, quando chega uma idade mais avançada, aí vem doenças, vem problemas, não? Doenças até da própria velhice, você já não tem aquele prazer todo de fazer, vigor. Seria uma coisa muito triste. Mas, na verdade, o capítulo 15 nos fala de algo transformador, uma ressurreição. E como se dará isso? Você vai morrer um dia, a não ser que Cristo volte ainda nessa geração, e vai para o paraíso ou terceiro céu e ficará lá esperando o dia da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, a Bíblia diz claramente: nós que estivermos vivos não precederemos os que morrem. Os que morrem ressuscitarão em corpo glorioso. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e todos juntos subiremos ao encontro do Senhor, primeiro para o tribunal de Cristo e depois para as bodas do Cordeiro. E ele disse isto: ainda que eu suba da minha carne, ainda que eu morra, a minha pele, mas eu ainda vou ver o Senhor. Ele falou isso dentro de uma tribulação. E é isso que Deus quer que nós tenhamos fé hoje. Ainda no meio dessa situação toda, ainda que venha acontecer o pior comigo, mas nós esperamos que não aconteça o pior, aconteça o melhor. Mas eu tenho uma esperança, eu tenho um Deus, eu tenho uma fé, eu acredito que brevemente Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja e eu vou vê-lo, eu vou estar com Ele, eu vou contemplar a sua glória, eu vou verdadeiramente receber aquilo que Ele preparou para mim. É nessa fé que eu tenho que ficar, meu amado irmão. Porque se eu ficar somente na notícia... Eu vou fazer um pequeno parênteses para falar uma coisa para o irmão. Eu não quero falar de política, já disse aqui várias vezes. Mas só quero chamar a atenção uma coisa. Se você tem boa memória, o que falavam em março era uma coisa, o que falaram em abril era outra coisa, o que falaram em maio é outra coisa, e o que estão falando em junho é outra coisa. Algumas coisas batem, são iguais, né? Outras se divergem bastante, e por isso causa no meio da população. Se eu não estou falando político A contra político B, político C, político não. As mesmas linhas. Agora, estamos no ápice da pandemia, morrendo mais gente, é agora que vai soltar, abrir comércio, abrir isso. Mas peraí, mas disseram que não, que nessa época era a época mais difícil, nessa época que aí a gente ia ficar trancado dentro de casa sem ninguém sair. Olha, meu amado irmão, se você olhar para a notícia, você se desespera, você não sabe o que fazer. Mas a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Você tem que olhar para Cristo Jesus, porque o que ele fala permanece. E aí, ele diz, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Ele sabia que ele veria. Não seria outro. Não vai ser um... E aí, meu amado irmão, vou ser bem franco aqui. Aquele detona, sem querer entrar em aspectos religiosos, mas ele detona a reencarnação. Não vai ser outro. Eu vim na Terra como Joãozinho, reencarnei como Mariazinha, reencarnei de novo como Pedrinho, reencarnei como Joaninha, reencarnei, até não é. Não existe isso. A palavra de Deus não
coaduna com isso, não diz. Ele disse, eu vou vê-lo, eu, Jó. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu mesmo, Jó, vou vê-lo com os meus olhos, não outros, mas os meus olhos o verão. Aleluia. Se vivemos com Cristo, morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos, com Ele reinaremos para sempre. Deus possa nos abençoar e possamos ter não só a característica da paciência de Jó, mas a fé, a retidão, a justiça, tudo aquilo que ele tinha, que Deus deu testemunho para ele, possamos também ter em nossas vidas. Eu vou orar por você. Pai amado, Pai querido, acabamos de falar nesta hora sobre um grande homem de Deus chamado Jó, exemplo para nossas vidas dentro da Bíblia Sagrada. Nós possamos guardar em nossas mentes o quanto é importante ter uma fé em Ti. Jó falou essas palavras, Senhor Deus, estando ali cheio de chaga. Ele não falou essas palavras estando bem, estando sentadinho na sua sala, com seus filhos, sua esposa. Não, ele tinha perdido seus filhos, ele tinha todo tipo de problema, mas ele cria que o seu Redentor apareceria sobre a terra, ele veria com seus próprios olhos, mesmo que a sua carne se consumisse, ele veria, ele ressuscitaria, ele estaria para sempre com o Senhor, e essa seja a nossa esperança. Os dias são maus, são difíceis, são complicados, mas o Senhor está vivo e nós cremos na Tua palavra. E vamos um dia encontrar contigo brevemente. Nos ajuda a permanecer firme, mesmo diante dessa situação tão difícil que passamos. Mas, Senhor Deus, as Tuas promessas são maiores do que a dificuldade desta vida. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.